Confirmado, o DF registra o primeiro caso de sarampo depois de 5 anos livre da doença. Polêmica, síndico proíbe mãe de colocar tela de proteção na janela do apartamento. No quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre os perigos para a visão de quem exagera nos equipamentos eletrônicos. E ainda uma reportagem especial sobre os desafios a serem enfrentados pelo próximo governador da capital do país. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa esta edição do Band Cidade com uma polêmica. Na Asa Sul, uma mãe de 3 filhos está sendo obrigada a retirar a tela de proteção da janela do apartamento. O síndico alegou que a tela não pode ser usada porque descumpre o regimento interno. O caso foi parar na justiça e a repórter Camila Lopes foi entender melhor essa história. Vamos ver. Há um ano, esse é o endereço da família da Maíra, Bloco Q, 410 Sul. Desde que se mudou para cá, ela trava uma batalha com o condomínio por conta da rede de proteção que instalou na janela de casa para garantir a segurança do Arthur, do Ian Luca e da Isadora. Com 3 crianças em casa, cachorro, resolvi colocar a rede, coloquei na cor da esquadria da janela para poder afetar visualmente o mínimo possível. Resolvi colocar e conversar com o síndico depois. Só que não deu conversa, eu recebi uma notificação dizendo para tirar. Além da notificação, a Maíra foi multada por isso. Por mês paga R$ 400. Contrária a essa punição, levou o caso para a justiça. Eu resolvi pagar todas as multas, entrar na justiça pelo direito de uso da rede de proteção para que cessasse as multas e para que eu recebesse esse valor de volta. Mas andando pelo prédio, o Aldo percebeu que tem outros pontos de falta de segurança que seriam mais prioritários que retirar uma tela nas janelas. O que a gente viu ali também falta um pouco de segurança e aí o condomínio deveria também estar preocupado. Falta bastante. O que a gente percebeu ali é que o condomínio não tomou o cuidado devido zelo com relação a essa janela que está aberta, exposta e que se ocorrer uma queda de uma criança ou até de um idoso, seja lá o que for, a responsabilidade é objetivamente do condomínio. Então o condomínio tem que cobrar o condômino, mas ele tem que fazer a parte dele, resguardando a segurança. De acordo com a Maíra, o regimento do condomínio não trata especificamente de rede de proteção, apenas de grade de segurança. Para um especialista no assunto, quando o conflito é entre a segurança dos moradores e a alteração na fachada do prédio, o bom senso é o equilíbrio entre as decisões. A gente tem um conflito de normas, a NBR diz para que você coloque externamente, para não ter, até por questão de segurança, e a norma condominial, que é a convenção, já estabelece que qualquer instalação na área externa é alteração de fachada. Então o que tem que imperar? Bom senso. Nós tentamos ouvir os responsáveis pelo condomínio, mas até agora eles não retornaram às ligações. Vamos falar com o Cláudio Humberto sobre este assunto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Essa palavra usada, será que não está faltando? É bom senso essa expressão? Falta bom senso, né? Porque em muitos casos, são frequentes os casos em que esses síndicos, alguns síndicos, a gente não sabe se é o caso, ele se recusou a falar com a reportagem, muitos síndicos, inclusive, se deixam extrapolar, né, das suas atribuições. Às vezes tem uma antipatia pessoal pelo morador e começa a infernizar a vida dele. Há síndicos que colocam para fora todos os seus recalques, suas frustrações, acham que é o dono absoluto do pedaço, acha que ele é a lei, né? Aquela coisa do Estado sou eu, lá do Luís XIV. O fato é que tem que imperar o bom senso, mas a lei está ao lado dessa senhora, com toda certeza, porque não é tolerável que uma mãe que está zelando pela segurança dos próprios filhos venha a ser perseguida pelo condomínio onde reside. Olha, foi confirmado hoje no Distrito Federal um caso de sarampo. Trata-se de um jovem de 16 anos que contraiu a doença depois de uma viagem a Manaus, cidade mais afetada pelo surto de sarampo. O menino já foi curado e passa bem. Este foi o primeiro caso da doença no DF desde 2013. De acordo com a Secretaria de Saúde, o adolescente recebeu atendimento em Manaus, ainda durante a viagem de férias que fez com a família. Depois de retornar a Brasília, a família do menino procurou o Serviço de Saúde do DF no fim de julho, porque ele ainda sentia os sintomas do sarampo. Logo que a equipe de saúde atendeu esse adolescente, ele foi notificado como um caso suspeito e todas as ações de vigilância
e de acompanhamento tanto do adolescente quanto da família foram realizados. Após a investigação, nenhum outro caso foi diagnosticado ou suspeito e todas as medidas de controle foram realizadas, inclusive um reforço de vacinação para a mãe que tinha apenas uma dose de vacina. Neste ano, a campanha de vacinação contra o sarampo e poliomielite precisou ser prorrogada mais de uma vez e ainda não atingiu a meta de imunizar 95% do público-alvo do DF. Segundo a Secretaria de Saúde, existe a suspeita de 68 outros casos da doença. Por isso, o alerta é destinado inclusive para os adultos. É importante que todas as pessoas com menos de 29 anos, a partir dos 12 meses de idade até 29 anos, tenham 2 doses da vacina tríplice viral no seu cartão de vacina. E de 30 a 49 anos, que elas tenham pelo menos uma dose. Mais de 1.900 casos de sarampo no Brasil foram confirmados pelo Ministério da Saúde neste ano. Ainda segundo o Ministério, somente a vacina previne a doença com eficácia. Por isso, a orientação da Secretaria de Saúde é procurar uma das 124 salas de vacinas do DF para esclarecer qualquer dúvida sobre a vacinação. E está chegando a hora. No próximo domingo, eleitores de todo o país vão às urnas escolherem os candidatos. E quem traz mais informações para a gente é a Renata Dourado. Já está com todos os dados nas mãos, né, Renata? Boa tarde. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Você já escolheu todos os seus candidatos, Rodrigo? Ainda não, viu? Estou fazendo meu dever de casa. Muito bem. Você vota aqui, né? Eu voto aqui em Brasília. É isso mesmo. Então, olha só, existe um cronograma aí, né, já determinado pela Justiça Eleitoral. Então, termina hoje, por exemplo, a propaganda gratuita em rádio e em TV. Para muitos aí, algumas pessoas consideram importante você pelo menos conhecer os candidatos, saber de algumas propostas, mas outros não gostam, em hipótese alguma, acham que é perda de tempo. Então, está terminando hoje essa propaganda aí eleitoral gratuita em rádio e TV. Claro que a gente está falando tudo isso com relação ao primeiro turno. Hoje também é o último, termina hoje o prazo para os chamados comícios, passeatas, carreatas. Então, tudo só pode ser feito até hoje. Depois disso, se isso acontecer, já é crime eleitoral. Sábado, Rodrigo, um dia antes da eleição, é o último dia também para fazer a entrega daqueles santinhos, dos panfletos, todo e qualquer material de campanha. Então, sábado é o último dia. Alguns anos atrás, as pessoas faziam aquela chamada boca de urna. Então, ia ali perto do local de votação, entregava os panfletos, fazia ali, tentava convencer alguns eleitores. Isso é proibido, não pode, isso também é crime eleitoral. E o Ministério Público, ele disponibilizou um número, um WhatsApp, para que as pessoas possam fazer denúncias de todo e qualquer crime eleitoral. Por exemplo, o candidato também não pode oferecer transporte para o eleitor ir votar, não pode oferecer lanche, nada disso. Algumas coisas que a gente viu alguns anos atrás não pode. Então, esse número aí que está na sua tela é o número do Ministério Público, é o 99291-5943, 99291-5943. Então, pode ser feita toda e qualquer denúncia. Esse número vai estar disponível para a população de 7h30 até as 6h30 da tarde. Então, lembrando que domingo é o dia aí da democracia brasileira. A votação começa às 8 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde, que todos nós possamos ter consciência na hora de votar, né, Rodrigo? E a gente vai estar preparado aqui, grande cobertura. Obrigado, Renata, trazendo informações. E a seguir, uma entrevista aqui no estúdio sobre os riscos para a visão do uso excessivo de equipamentos eletrônicos. O Band Cidade volta já.